Bom, pessoal, vou tentar tirar umas dúvidas de vocês aí com relação ao capítulo 2, que é de grandezas proporcionais e porcentagem. Na primeira etapa, vamos falar só das proporcionais. Então, primeira, definições. O que vai ser grandeza para a gente? Grandeza vai ser qualquer coisa que você pode medir, ou você pode contar. Então, aqui os exemplos que eu coloquei: uma altura de alguma coisa, o comprimento, o preço, uma velocidade, qualquer coisinha que você conseguir dar um valor numérico para ela. Já a razão é você pegar uma grandeza e fazer a divisão de dois valores da mesma grandeza. Então, no enunciado vai falar para você assim, ó, calcule a razão entre os valores de A e B. Que conta que você faz? Pega o A e divide pelo B. Aí, lá na apostila, já estou separando para vocês aqui o exercício de como que resolve ele. Tá? Então aqui a gente tem uma tabela, falar para vocês aí alguns valores numéricos, e o enunciado ele pede, ó, calcule a razão entre o consumo do computador e da lavadora de roupas com água quente. Procura aqui, ó, deixa eu achar o mouse aqui. Procura onde que está os valores do computador e da máquina de lavar. Detalhe, a máquina de lavar tem dois valores, 11 e 60. Qual que eu uso? Aqui embaixo está falando dois asteriscos, água quente. 2 asteriscos é o 60. O enunciado, ele fala computador e lavadora. Quem foi falado primeiro tem que ficar em cima na fração. Então, computador foi falado primeiro, computador é o 30, vem aqui para cima da fração. A lavadora, que a gente vai usar o 60, vai ficar aqui embaixo da fração. Então, a razão é o 30 sobre 60. Simplifica, dá meio. Se quiser usar o decimal, 0,5. Aí acabou. Não tem maior dificuldade do que isso. Tá? Para entender, a mesma ideia de calcular a razão, só que ele pede chuveiro elétrico e TV. Vai de novo lá no gráfico e procura. Chuveiro elétrico, 64. TV, 13. Chuveiro foi falado primeiro, TV foi falado depois. Então o chuveiro, que é o 64, fica em cima da fração. O 13, que é a TV, fica embaixo. Não dá para simplificar, faz a divisão, 4,92. Se fizer na calculadora, tem mais casas decimais. Só que o enunciado pediu para a gente deixar só com duas. Tá? Item C. Pede para você a razão entre o consumo do ventilador e do ar-condicionado. Na tabela, ar-condicionado 190, ventilador 19. Ventilador foi falado primeiro, fica em cima da fração. Ar-condicionado foi falado em seguida, fica embaixo da fração. 19 sobre 190 é a razão que a gente quer calcular. Simplifica, 1 sobre 10. O decimal, 0,10. Qualquer um dos dois resultados estaria certo. Sabendo isso, agora o que a gente vai fazer? Comparação entre dois valores de grandezas diferentes. Só que agora você tem assim, grandezas que são diretamente proporcionais. O que significa isso? Quando você tem duas grandezas, se faz a variação em uma, a outra grandeza tem que ser a mesma variação, tem que seguir a mesma proporção. Então a dica aí é essa, ó. Se você pegou uma grandeza, multiplicou por um número, a outra você faz a mesma coisa, multiplica pelo mesmo número. Exemplo com o exercício do livro. Aparece para vocês aí uma tabela onde tem uma coluna escrito suco de uva integral, a outra coluna preço final. O que a gente vai fazer é completar com os valores do preço final. Olha o que acontece. 1,5 litro de suco custa R$11. Aí ele pede 3, quanto vai custar? Aqui você pensa no seguinte, o 1,5 para virar 3. Que conta que eu faço? 1 é o dobro do outro. Então eu pego 1,5, multiplico por 2, dá o 3. Como são grandezas diretamente proporcionais, faço a mesma coisa com o preço. O 11 que tem aqui, multiplico por 2, que aparece para a gente o preço final, 22. Se fosse o 4,5, o que eu faço? Volta para a primeira linha, ó. 1,5 para virar o 4,5. Multiplico por quanto? Multiplico por 3. No preço final faz a mesma ideia. O 11 eu multiplico por 3 e chego no 33. Completando.
1,5 para virar 6. Multiplica por 4. Pega o 11, multiplica por 4. O 7,5. Pega o 1,5, multiplica por 5. O 11, multiplica por 5 também. A tabela está completa. Tá? Respondendo as perguntas que foi feita na sequência. Ó. Se Joana comprasse 15 litros, quanto que ela gastaria? Volta para a tabela, você tem o seu 1,5. Para o 1,5 virar 15, multiplica por 10. Então o seu 11 multiplica por 10, você vai ter aí 110. Tá? Pergunta B. Foi necessário calcular o preço de 1 litro? A gente não fez. A gente só fez as proporções aqui. Então não tem necessidade. Por quê? Olha os números. Apesar que tem os números inteiros espalhados por aqui, na verdade a gente tem uns números aqui que parecem 0,5 no final, que são os múltiplos de 1,5. Então a nossa resposta seria essa. Não precisa, pois a nossa tabela tinha aí múltiplos de 1,5. Item C. Existe relação entre os números de duas linhas consecutivas na primeira coluna da tabela e na segunda. Qual é essa relação? Então, indo na primeira coluna que apareceu aqui, duas linhas consecutivas, ó, você pode cometer um engano aqui em falar que uma é o dobro da outra. Quando você vai olhar a terceira linha para a segunda linha, não dá mais para multiplicar por 2. Então não é uma questão de proporção de multiplicações. Então o que a gente vai falar? A gente fala o seguinte, que na primeira coluna, a relação que existe é que sempre o número seguinte é o anterior somado de 1,5. Enquanto que na segunda coluna, se fosse para constar, também segue uma proporção onde eu estou sempre somando 11 em cada valor. Tá? Aqui acabei colocando só o valor da primeira coluna. Seguindo a mesma ideia de multiplicar e dividir. Exercício 2. Primeira informação fala para você aí, primeiro item da nossa questão 2. Pedro gastou R$28 na compra de 12 caixas de achocolatado. A pergunta é quanto vai pagar, dependendo da quantidade de caixas. Então no item A, a gente tem aí, ó, 6 caixas. Se o começo era 12 com o 28, as 12 caixas para virarem 6 caixas, eu preciso dividir por 2. Então o preço dividido por 2 também me dá R$14. Para fazer o preço de 3 caixas, eu peço de novo lá o 12 para virar o 3, que conta que eu faço? Divido por 4. Então o meu 28 eu também divido por 4. Chega em 7. Aqui que dei um probleminha para fazer o item C. Ele pede 9 caixas. 12 para virar 9 não tem uma conta fácil, tem que deixar um decimal, pensar numa fração. Então aqui a gente vai usar a resposta do item B para chegar no item C. Então, ó, de 3 caixas para virar 9 caixas, eu preciso multiplicar por 3. Então, R$7 multiplico por 3 e dá o valor das 9 caixas, que são 21. Segundo item. Laura pagou 22 por 6 pacotes de balas. Mesma ideia. Vamos lá, 3 pacotes. Os 6 pacotes para virar 3 pacotes, divido por 2. Então, meu 22 eu divido por 2. 6 para virar 9, a conta não é tão simples, não dá para fazer por número inteiro. Então, vou usar o item A como guia para responder. 3 para virar 9, multiplico por 3. Então, meu 22 multiplico por 3, me dá outro valorzinho aí. Então, o meu 11, na verdade, eu multiplico por 3, me dá esse 33. Tá. O 6 para virar o 12, tem que multiplicar por 2. Então, meu 22 eu multiplico por 2. O meu 6 virando o 24, tem que multiplicar por 4. Então, 22 multiplico por 4, dá 88. Vi no WhatsApp aí que vocês perguntaram o que é representação algébrica. Então, o melhor jeito de pensar aí é o seguinte, ó, é criar uma fórmula. Tá? E aí a gente tem uma dica aqui, ó. Sempre que eu estiver falando de grandezas diretamente proporcionais, a fórmula é essa que eu escrevi aqui em vermelho. Ó. Y igual a k vezes x.
onde y e x são as duas grandezas e o k é um valorzinho estranho aí, está chamado constante de proporção. Para entender melhor, coloquei um exemplo aqui. Então, um exemplo. Se 25 réguas de plástico custam R$150, como montar uma fórmula que determine o valor a ser pago quando se compra uma quantidade diferente de 25 réguas? Então, eu não falei para vocês os valores de quantas réguas eu quero comprar. Simplesmente eu sei que não são 25. Então, como é que eu faço? Primeira coisa, com o valor que eu dei, que é o 25 e o 150, calculo quanto que é o valor de uma régua só. Então, pego o 150 e divido pelo 25. Dá esse valor aqui, R$6. Agora, ó, eu vou falar o seguinte, vou criar umas letras como se fosse uma legenda. Então, eu tenho que o y vai ser o preço total que eu pago na minha compra, o x é a quantidade de réguas e o k é o preço de uma régua só, que a gente calculou como sendo R$6. Então, quanto mais réguas eu compro, eu multiplico pelo valor do preço de cada régua e eu chego no preço total. É o que essa fórmula quer dizer. Y igual a 6 vezes x. E esse 6, que a gente tem como sendo o k, que é o preço de uma régua só, ele vai ser o que a gente chama de constante de proporcionalidade. Aquele valor, aquela coisinha que vocês leram lá no livro, mas vocês acabam não entendendo. Tá? Como que usa na prática? Então vamos lá, exercício da apostila também. Temos aí: Juliana tem uma loja de decoração de festas infantis e produz muitos dos produtos que vende. Ela quer elaborar uma planilha, ou seja, uma tabela, para calcular a quantidade de material que gasta na confecção de cada produto. Observe os dados a seguir e faça o que se pede. Então, primeira afirmação: para fazer cada toalha de mesa, Juliana gasta 1,80 metros de tecido. Segunda afirmação: na produção de chapéus de aniversário, cada folha de papel produz 3 chapéus. Terceira afirmação: cada saquinho de lembrancinha, Juliana coloca 4 bombons. Primeira pergunta que a gente tem que resolver: identifique as grandezas envolvidas nos dados apresentados e escolha uma letra para representar cada uma delas. Aqui, cada afirmação relaciona para a gente duas coisas diferentes. Na primeira é toalha de mesa com tamanho de tecido. Então eu fiz aqui, ó, M para a quantidade de toalhas de mesa e T quantidade de tecido. Na B, a segunda afirmação, melhor dizendo, produção de chapéus, folha, produz 3 chapéus. Então aqui está relacionando para você folhas, que eu coloquei aqui, ó, C como sendo quantidade de chapéus, F quantidade de folhas. Tá? E a última afirmação: cada saquinho de lembrancinha, Juliana coloca 4 bombons. Então eu estou relacionando saquinhos, quantidade de saquinhos, com quantidade de bombons. Então eu fiz assim: S para a quantidade de saquinhos de lembrancinha, P quantidade de bombons. Aqui eu tomo um cuidado de usar a letra que me relaciona, ó, alguma coisinha que eu possa lembrar com os nomes. Tá? Para não ficar usando sempre x e y e depois eu me perder sem saber quem que é o x e quem que é o y. Tá? Aí na continuação da questão, eu só fiz um lembretezinho das minhas informações, que aparecem valores numéricos agora, porque a questão perguntou uma coisa assim: para cada uma das informações apresentadas, monte uma tabela que expresse a relação entre as grandezas. Então aqui, a tabela é você relacionar a quantidade de uma coisa com a quantidade de outra. Então, uma tabela para cada uma dessas linhas. Ó. Ah, mas a tabela tem que ter quantos valores? Eu fiz tabela com 5. Então, ó, as tabelas estão aqui. Em relação à primeira linha, cada toalha de mesa gasta 1,8 metros de tecidos. Então, ó, primeira informação: uma toalha eu preciso de 1,80 metros de tecido. Se fossem 2 toalhas, multiplica por 2. Se fossem 3 toalhas, multiplica por 3. Se fossem 4 toalhas, multiplica por 4. Se fosse 5, multiplica por 5. E por aí vai. Fiz com 5, mas poderia ter feito com 3, poderia ter feito com 2, poderia ter feito com 10. Aqui só fiz com 5. Segunda afirmação, segunda coluna: para fazer 3 chapéus, preciso de uma folha de papel. Se fossem 2 folhas, conseguiria fazer 6 chapéus. Se fosse 3 folhas, conseguiria fazer 9, e por aí por diante. Tá? Terceira coluna representa aí a terceira linha: saquinhos de bombom, saquinhos de lembrancinha, quantidade de bombons. Então, para cada saquinho, a gente coloca 4 bombons, seguindo a proporção. Se forem 2 saquinhos,
8 bombons. Se fossem 3 saquinhos, 12. E por aí vai. Essa é uma tabela que representa as informações dadas aqui no enunciado. Tá? Poderia ter mais linhas ou menos linhas, tanto faz. O item C da questão fala assim, ó, escreva as expressões algébricas que representam a relação entre as grandezas. Também tá relacionando vocês essas informações aqui de cima para criar uma fórmula. Então a gente vai usar aquelas informações do item A, as letras de cada uma delas. Então, ó, colocando aqui as fórmulas ou as expressões são essas. Para a primeira tabela, ó, T de tecido, M toalha de mesa. Então, ó, fazendo a continha, como se fosse aquele Y igual K vezes X. O meu K é 1,8 e as variáveis são M e T. Para entender o que eu fiz aqui, ó, olha para a tabela. Se o meu M for 1, quanto que eu gasto de tecido? 1,8. Vai na fórmula. Se o M for 1 vezes 1,8, me dá 1,8 que é o T. Se o meu M for 2, que aparece aqui, eu faço 2 vezes 1,8, me dá o 3,6, que é o valor do T. Então essa expressão aqui, ela me dá todos os valores que apareceriam nessa tabela, inclusive os que não tem. Se eu perguntasse para vocês, com 10 metros de tecido, quantas toalhas eu faria? Então, no lugar do T, eu colocaria o 10, faria a conta para calcular o M. Não daria valor exato, mas daria alguma coisa. Tá? As outras, a mesma coisa. Olha para a tabela, vê como que a relação entre eles aparecem. Para saber a quantidade de chapéus, multiplicando por um certo valor. Aqui eu tenho, ó, chapéus vai ser 3 vezes a quantidade de folhas. A última coluna a mesma coisa. A quantidade de bombons vai ser a quantidade de saquinhos multiplicado por 4. E aí fechou. Essas 3 informações são como se faz das formulinhas. Indo ao contrário do que a gente acabou de fazer. São duas grandezas, só que agora são inversamente proporcionais. Quando eu aumento uma, a outra diminui na mesma proporção. Então a dica: se você tem um valor de uma grandeza e você multiplicou ele com um certo valor numérico, a outra grandeza você divide pelo mesmo número. Vendo isso no exercício, ó, aparece assim: uma torneira enche uma caixa d'água em 4 horas, despejando 10 litros de água por minuto. Então aqui tem uma informação aí que tem, ó, quantidade de litros, tá, quanto tempo demora para encher uma caixa d'água e quantas torneiras estão envolvidas. Detalhe que não está escrito em forma de número, então confunde às vezes, ó. Uma torneira enche uma caixa em 4 horas. Tá? Isso aqui a gente usa depois a informaçãozinha dos 10 litros de água por minuto. E tem a te pergunta: em quanto tempo 2 torneiras iguais a essa encherão a mesma caixa d'água? Então aqui, em forma de tabela, que é o que o exercício pede no livro, ficaria uma coisa assim: relaciono quantidade de torneiras com quantidade de horas que demora para encher. Então aqui eu tenho uma torneira enche em 4 horas. Coloco na primeira linha da minha tabela: uma torneira enche em 4 horas. O problema pede 2 torneiras em quanto tempo? Então aqui, ó, 2 torneiras em quanto tempo? Como as grandezas agora são inversamente proporcionais, usando a dica que eu acabei de falar, se você faz uma operação numa grandeza, a outra você faz a operação reversa. Então aqui, para uma torneira virar em 2 torneiras, eu multipliquei o número por 2. Então, no tempo, eu vou pegar o 4 e vou dividir por 2. E aí 4 dividido por 2 vai me dar 2. Item B, seguindo a mesma ideia. Se 4 torneiras forem ligadas juntas, cada uma despejando 10 litros de água por minuto, ou seja, a mesma torneira, em quanto tempo essa caixa d'água estará cheia? Fazendo a tabela de novo. A primeira linha é a mesma, que veio do enunciado. Uma torneira
enche em 4 horas. Do específico. Grandeza se uma na mesma de uma torneira. Eu peguei o por 4. Eu pego o e divido por 4. Me dá 1. Item C. Escolha 2 letras para representar as grandezas tempo e vazão de água. Em seguida, escreva a expressão algébrica que exprime a relação entre essas grandezas. Então aqui a gente vai criar uma fórmula que envolva tempo de encher alguma coisa, no caso aqui é caixa d'água, e vazão de água. Essa vazão de água são esses 10 litros de água por minuto que a gente não tinha usado ainda em nenhuma continha. Aqui também não vai fazer conta, a gente só vai fazer uma fórmula, a expressão algébrica. Ah, então vai ser o y igual k vezes x? Não, vai ser uma outra formulinha diferente. Qual que é o truque aqui? Então volta para a tabela para entender. Ó. Quando eu pego uma linha da tabela, tipo aqui, o 1 e o 4, aleatoriamente, se eu fizer uma multiplicação do 1 vezes 4, vai dar 4. Vai dar um valorzinho qualquer aí, que no nosso caso é 4. Se eu pegar a segunda linha da mesma tabela, ó, o 2 vezes o 2, dá 4 também. Então aqui ó, aparece uma regra nova. Quando eu tenho grandezas inversamente proporcionais, as duas grandezas juntas, quando eu multiplico, sempre dá o mesmo resultado. Usando isso aí como informação, a gente começa pensando nisso. Escolhi a grandeza tempo, a letra T. Para a grandeza vazão de água, a letra V. E essas duas grandezas, elas são do tipo inversamente proporcionais. Como que eu sei disso? Volta para o problema e pensa assim, ó. Se tem 10 litros de água por minuto e a minha caixa d'água é preenchida em 4 horas, imagine se mais água tivesse caindo, se eu abrisse mais a torneira, fosse 20 litros, fosse 30 litros. Como está caindo mais água em 1 minuto, aqui demoraria menos tempo. Então eu sei que o tempo e a vazão de água são grandezas do tipo inversamente proporcionais, ou seja, a multiplicação das duas sempre dá o mesmo resultado, tá? Que nesse probleminha seria o 4, mas como a gente está fazendo uma fórmula, vai ficar assim: a vazão vezes o tempo sempre dá um resultado, e esse resultado é chamado constante proporcional.